paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? É com muita alegria que recebo vocês aqui para mais um dia no nosso propósito de 66 dias no livro de Isaías. Hoje nós chegamos no 48º dia na nossa caminhada. E se essa é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. E se você já está caminhando conosco, muito obrigada por permanecer neste propósito. Um capítulo por dia, uma descoberta de cada vez. E a palavra de Deus encontrando cada vez mais espaço dentro de nós. Será possível conhecer Deus e ainda assim continuar resistindo ao que Ele está tentando nos ensinar? Pois muito bem, ontem no capítulo 47 de Isaías nós vimos o perigo da autossuficiência. Mas hoje Deus quer nos falar diretamente e principalmente para o seu povo. Eles conheciam seu nome, falavam sobre ele, mas o coração ainda resistia. E isso traz uma pergunta muito próxima. Será que ouvir a palavra é suficiente? Será que ela não muda a maneira que vivemos? Ou como vivemos? Guarde essa pergunta durante a leitura. Depois vamos voltar e retirar 3 direcionamentos muito simples para a nossa caminhada. Respire fundo, acalme o seu coração e vamos abrir juntos em Isaías no capítulo 48. Eu estarei utilizando a versão NVT, mas se a sua versão for diferente da minha, não tem problema. Basta apenas me acompanhar. O importante é nós navegarmos através da palavra do Senhor. Vamos lá? Isaías capítulo 48. O teimoso povo de Deus. Ouça, minha família de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel e vieram da linhagem de Judá. Escutem, vocês que juram em meu nome, em nome do Senhor, e invocam o Deus de Israel, mas não veem a verdade em justiça. Vocês se chamam habitantes da cidade santa e dizem que confiam no Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Muito tempo atrás eu lhes disse que o que aconteceria não agi de modo repentino, e todas as minhas previsões se cumpriram. Pois sei como vocês são teimosos, seu pescoço é rígido como ferro, e sua cabeça dura como bronze. Por isso lhes falei o que aconteceria. Anunciei de antemão o que faria, para que vocês não dissessem: meus ídolos fizeram isso, minha imagem de madeira e meu Deus de metal ordenaram o que acontecesse. Vocês ouviram as minhas previsões e viram elas se cumprirem, mas não querem admitir. Agora lhes anuncio coisas novas, segredos que vocês ainda não conheciam. São coisas novíssimas, não do passado, para que não diga, já sabíamos disso. Sim, eu lhes farei coisas totalmente novas, sobre as quais nunca ouviram, pois sei muito bem que são traidores, rebeldes desde que nasceram. Contudo, por causa do meu nome e minha honra, refrearei minha ira e não os exterminarei. Eu os purificarei, não como a prata é purificada, mas na fornalha do sofrimento. Faço isso por minha própria causa. Sim, por minha própria causa. Não permitirei que meu nome seja manchado, nem repartirei minha glória com outros. Libertos da Babilônia. Ouça, minha família de Jacó, Israel, meu escolhido. Somente eu sou Deus, o primeiro e o último. Minha mão lançou os alicerces da terra. Minha mão direita estendeu aos céus no alto. Quando chamo as estrelas, elas aparecem, todas em ordem. Acaso algum de seus ídolos lhe disse isso? Venham todos e vocês ouçam? O Senhor escolheu seu aliado e o usará para acabar com o império da Babilônia e destruir os exércitos babilônios. Eu disse, eu o chamei. Sim, eu o enviarei nessa missão e o ajudarei a ter êxito. Cheguem mais perto e ouçam. Desde o princípio, eu lhes disse claramente o que aconteceria. Agora, o Senhor soberano e seu Espírito me enviaram com esta mensagem. Assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor seu Deus, que lhe ensina o que é bom,
e o conduz pelo caminho que deve seguir. Quem dera tivesse prestado atenção às minhas ordens, teria experimentado paz que flui como um rio, justiça que cobriria como as ondas do mar. Seus descendentes seriam incontáveis como a areia da praia. Não teriam sido necessário destruí-lo, nem eliminar o nome da sua família. Saiam do cativeiro, deixem a Babilônia e os babilônios. Proclamem esta mensagem, anunciem-na em voz alta para os confins da terra. O Senhor resgatou seus servos, o povo de Israel. Não passaram sede quando ele os guiou pelo deserto. Ele partiu a rocha, e a água jorrou para que bebessem. Mas para os perversos não há paz, diz o Senhor. Aqui temos Deus dizendo para nós que ele sempre foi justo, ele sempre nos falou, ele sempre falou para o povo, olha, andem desta forma, uma linha reta. Mas o povo não deu os ouvidos, continuou fazendo o que queria. Mas Deus era tão justo que ele resolveu colocar um freio na ira dele, para não ir contra o povo e destruir a humanidade por completo. Ele resolveu honrar ele mesmo e dar a todo mundo, a partir do povo de Israel, a esperança da vida eterna. Meus irmãos, que leitura, né? Antes dessa leitura, nós perguntamos: será que ouvir a palavra é suficiente? E se ela não muda a maneira como vivemos? É impossível a gente não ter mudado desde o capítulo 1, todos os dias ouvindo a palavra de Deus. No capítulo 48 de Isaías, Deus responde com muita clareza. Deus conhecia o povo de Israel, mas ele era teimoso, sabe? Eles ouviam, mas não obedeciam. E esse era o problema, a falta da obediência. Não faltou informação, nem orientação, faltou entrega por parte do povo. E mesmo assim, Deus não desistiu dele, sabe? Deus corrigiu, ele refinou, ele ensinou, deu direção. E diz algo tão lindo: eu sou o Senhor, seu Deus, que ensina o que é melhor para você. E não tem nada mais lindo que isso. Olha a ternura que Deus teve com este povo. Deus não corrige para diminuir, ao contrário, Deus corrige para conduzir no caminho certo, e depois ele mostra a consequência da desobediência, que é para depois o povo não falar que não sabia. E se existissem ou se tivessem prestado atenção aos mandamentos do Senhor, a paz teria sido como um rio que flui. E isso toca muito nos nossos corações, sabe por quê? Porque a gente percebe na leitura o quanto isso é atual. E toca muito na gente. Porque às vezes nós falávamos: Senhor, me traz paz, me traz cura. Mas sabe, nós resistimos justamente ao caminho que Deus está mostrando pra gente. E talvez seja essa a mensagem de hoje. A paz também pode nascer da obediência. Não há uma vida perfeita, mas de um coração que diz: Senhor, eu te quero ouvir, te seguir. E para quem ainda está começando a conhecer Deus agora, esse capítulo também mostra algo muito importante. Deus não está procurando pessoas que já saibam de tudo. Ao contrário, Ele quer corações humildes. Ele chama pessoas com disposição para ouvi-lo, dispostas a aprender, dispostas a voltar para o Senhor. E por isso, Ele nos deixou 3 direcionamentos muito simples. O primeiro é este: não apenas ouça, pergunte exatamente o que você precisa mudar. Pois da palavra, pergunte: Senhor, o que eu preciso fazer? Ou o que eu preciso praticar? Que direção eu preciso seguir? Às vezes, uma pequena mudança já é um grande passo. Ore, peça a Deus, converse com Ele. O segundo direcionamento é: receba a correção com cuidado. Às vezes a gente quer corrigir um filho e a primeira impressão que o nosso filho tem é que nós somos inimigos, ao contrário.
Nem toda palavra que incomoda você está contra você. Ao contrário, Deus está te protegendo de um caminho que vai te machucar muito mais lá na frente. Entende? Então, aceite a correção. Reflita sobre isso. Converse com Deus. Leia a palavra. Aqui você vai encontrar suas respostas, porque Deus não vai te desamparar em nenhum momento, principalmente quando você está sendo corrigido por Ele. O terceiro direcionamento é esse: escolha a paz da obediência. Nem sempre obedecer é o caminho mais fácil, mas é o caminho mais certo para evitar que coisas piores aconteçam. Mas existe uma paz diferente quando sabemos que estamos caminhando com Deus. Entende? Por mais difícil que seja sermos obedientes, quando a gente caminha na direção que o Senhor colocou para nós, tudo que a gente vai receber são bênçãos e prosperidade. Nós precisamos ser sábios, nós precisamos pedir a Deus sabedoria para termos obediência, para a gente continuar nos seus caminhos e nunca deixar de ler a palavra. Ouvir Deus é muito importante. Segui-lo é o que transforma o nosso caminho. É o que transforma o nosso coração de dentro, na nossa alma, no nosso espírito. E a palavra para o dia de hoje é esta: obediência. E se essa palavra encontrou um lugar no seu coração, escreva nos comentários abaixo: Senhor, ensina-me a te ouvir e a te seguir. É uma oração muito simples, mas muito profunda. Eu quero deixar para vocês o versículo do dia, Isaías 48:17. Assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você e o guia pelo caminho que deve andar. Meus irmãos, muito obrigada por caminhar comigo em mais um dia neste propósito. Hoje nós aprendemos que Deus não fala, Ele ensina, corrige e guia. Amanhã nós vamos abrir juntos Isaías 49. E ali no horizonte vai se abrir ainda mais, porque a missão de Deus começa a alcançar as nações de uma maneira muito especial. E por isso eu vou encontrar vocês aqui amanhã, hein? Não deixe de vir. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém? Te vejo amanhã. Tchau, tchau.